compartilhar com vocês um pouco da minha experiência para que vocês vejam de maneira prática, né, na vida real, como faz diferença você saber o que realmente, né, qual o caminho que realmente você deve trilhar, qual o caminho, o que realmente é importante você seguir. Então, eu estou quarentando e quero compartilhar aqui com vocês um pouco desse malabarismo que eu passei aí durante a minha jornada. Desde muito cedo, eu sempre percebi que eu era meio que inclinada para as questões do empreendedorismo. Claro que lá nos anos 90 essa palavra nem existia, ou se existia, eu nem conhecia, eu era uma menina. Mas eu lembro muito bem de, no colégio, eu sempre levar pulseiras para vender, brinco, levava bugiganga para o colégio para poder vender e ter ali um trocadinho, para poder comprar bombom, né? Enfim, gente, aquela coisa de criança, querendo dinheiro. E sempre foi assim, e passou, né, cresci, comecei a trabalhar de CLT e eu recordo muito bem que eu vendia, né, eu comprava, ia no centro aqui de Recife, nós comprávamos, minha irmã e eu, e a gente vendia. Sempre foi assim, minha vida sempre foi muito presente essa questão da atividade financeira de maneira paralela. E eu fui crescendo, né, chegou o tempo de ir para a faculdade, eu fiz ali administração, meio que sem querer, né, entrei ali, ganhei uma bolsa, fiz administração e cada ano, cada período que ia se passando do curso, eu via que aquilo ali me encantava, aquilo me fascinava e cada cadeira, né, cada matéria que ia entrando, eu ficava mais fascinada, tirando a matemática, é claro, mas ela foi necessária. Então, eu percebi que era algo realmente natural, era um gosto, era um prazer de estar ali movimentando, de estar conhecendo gente, de estar vendo novas técnicas, como poder melhorar os processos. Só que eu não conseguia entender, saber que isso era algo natural que brotava na minha mente, eu conseguiria aplicar tudo isso dentro da empresa, das empresas, né? Meu sonho era ser uma executiva, né? Uma executiva de destaque. Esse era meu sonho. Até eu começar a trabalhar e via que aquilo que eu vi dentro da faculdade e as minhas experiências corriqueiras, que eu sou muito observadora, onde eu estou consigo observar, tirar alguma lição, consigo olhar e ver que eu posso melhorar. E eu via que dentro das empresas, gente, era algo muito engessado, eu não poderia mexer muito, não tinha como mexer, porque tinha toda uma hierarquia, eu tinha que obedecer aquela hierarquia, né? Por melhor que a minha ideia fosse, jamais poderia ser aplicado de imediato, né? Tinha que passar ali por um processo, enfim, gente, é muito engessado as organizações, né? O CLT. Então eu vi que era um caminho meio inflexível, né? E eu buscava ali flexibilidade, né? O empreendedor, ele quer poder se movimentar, ele quer estar solto, o empreendedor, para poder colocar suas ideias, fazer suas aplicações, suas experiências. E eu não via isso ser possível dentro das empresas. Ocorreu durante a faculdade, gente, ocorreu um episódio, eu fui assaltada, né, viemos saindo ali do teatro, fomos assaltados e nesse processo fomos na delegacia fazer o boletim de ocorrência e na conversa, né, desse boletim, escrevendo o boletim, o escrivão perguntou para mim, ele me viu ali muito jovem, eu deveria ter uns 23 anos, e ele falou assim: por que você não faz o concurso da polícia? Você iria ter estabilidade, né? Você iria estar ali, ia poder ajudar sua família, né? E aquilo ali me encantou, gente. Eu era muito jovem, né? Não tinha a mente formada que eu tenho hoje e eu achei aquilo ali interessante. Comecei ali a pesquisar, a internet estava começando a entrar na nossa rotina. E eu comecei a pesquisar, eu vi aquelas mulheres bonitonas, as policiais civis, né, com arma na cintura, aquilo ali eu achei muito fascinante. Tinha a questão da autoridade, do poder, né, que o cargo de polícia traz consigo, o privilégio, né, que traz no distintivo, e aquilo foi fascinante para mim, gente. Então, daquele período para cá, eu comecei a cogitar a possibilidade de ser uma policial, né, porque era muito atrativo, era bonito, tinha poder, tinha a questão, o ego, né, o meu ego ali ia ser muito massageado. Nossa, o que minha família ia dizer, eu tenho uma policial na família. Gente, isso era incrível. Quando eu pensava, sempre era muito voltado para minha mãe, né? Eu sempre quis muito agradar a minha mãe.
Então, cara, eu pensava, quando minha mãe me vê vestida de policial, nossa, com distintivo, nossa, ela vai babar, né? Então, enfim, gente, passei muito tempo cogitando essa possibilidade. E quando foi, só que eu trabalhava durante o dia, à noite fazia faculdade e finais de semana eu tinha minhas atividades, que na época eu era da igreja, né? Então tinha várias atividades ali. Então tinha um tempo bem corrido, mas na minha mente eu acordei que quando eu terminasse a faculdade, eu iria sim me dedicar aos estudos para ser uma policial. Quando foi ali meados de 2019, 10 anos depois da faculdade, né? Porque nesse período eu casei, tive filho. E em 2019 eu comecei, né, minha mente voltou para estudar, para ser uma policial, né? Então comecei a estudar e aí veio a pandemia, logo após veio a pandemia, então foram ali 3 anos me dedicando assim de maneira muito forte aos estudos, né? E quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a seguir policiais, né, policiais femininas, comecei a estudar, seguir canais de policiais. Então, eu percebi que a rotina, o trabalho do policial era muito parecido, principalmente o policial interno, né? Porque o meu desejo era trabalhar dentro das unidades. Eu não tinha desejo de ir para a rua. Pela questão do perigo, mulher, eu tinha filho. Então, eu vi que a rotina era muito semelhante com a rotina que eu já tinha dentro, na CLT. Né? E nessa época, como eu já tinha filho, eu buscava flexibilidade, né? Por conta do meu filho. Nesse momento, eu já estava procurando algo mais flexível, né? Por conta da minha criança. E eu percebi que, em questão de horário, não era tão flexível, porque eu tinha que fazer ali as minhas 8 horas diárias, né? Se eu entrasse para a polícia. Mesmo assim, pela questão do status, né, do meu ego, eu disse, não, eu dou um jeito. E fui me estendendo, e se passaram 3 anos eu estudando, é bem tenso. Quem já passou pelo processo de concurso público sabe, ou quem está passando sabe que não é fácil estudar. E eu disse, cara, eu já estava ficando meio que a mente, né, sobrecarregada, porque é muita pressão, gente, é muita pressão. Ainda tinha mais a questão da pandemia, foi muito complicado. E eu disse assim, cara, eu vou continuar presa, né, ao sistema, que é o sistema que eu tenho hoje aqui da CLT. Eu não vou conseguir colocar os planos, as metas que eu tenho, eu não vou conseguir interagir com pessoas, com ideias, porque vai ser algo muito fechado. Eu acredito que vai ser mais inflexível do que a própria CLT. Então eu comecei a cogitar se realmente valeria a pena eu trocar a questão da estabilidade, que era o que a polícia poderia me proporcionar, estabilidade, pela questão do meu instinto natural, né, que é estar ali me movimentando, estar vendo novas atividades, conseguir implementar ideias, né, trazer para poder aplicar, se eu conseguiria, né, a questão da liberdade que o empreendedorismo ele traz, né? Porém, aqui é algo muito estável, né? E hoje eu vejo que realmente é algo muito imprevisível o empreendedorismo, principalmente para quem está começando, que é o meu caso, tá? Faz 1 ano, gente, 1 ano e um pouco que eu trabalho por conta própria, tá? Então, é realmente muito presente a questão da instabilidade, da imprecisão na questão dos ganhos, tá? Então eu fiquei pensando, eu disse, cara, não dá, eu já tô né, bem, com a idade bem assim, eu não vou, sabe, eu acredito que não vale a pena, gente, isso é pra mim, tá, isso foi comigo, foi a minha história, não tô dizendo que é pra você fazer a mesma coisa, tô contando, relatando o que aconteceu na minha jornada, tá, pra que vocês saibam a diferença de algo, né, que eu perdi muito tempo pensando que eu queria ser policial, mas na verdade eu não queria ser policial porque eu tinha vocação, porque era algo que mexia com o meu coração. Era porque trazia status, tá? Era vaidoso, era muito emocionante pensar em minha mãe falando, eu tenho uma filha policial. Entende, gente? A questão do meu ego, vocês entendem? Só que nessa questão eu perdi anos, né? Perdi anos com a mente, sabe, voltada para essa questão da vaidade, tá? Então, eu decidi, logo depois da pandemia, que eu iria parar, né? Que realmente eu iria focar naquilo que realmente move meu coração, gente, o empreendedorismo, de botar para vender, de criar algo novo, né? De trazer algo que está sendo feito lá fora, sabe, em outro país, tentar aplicar aqui. Cara, isso me encanta, tá em movimento, conhecendo pessoas novas, conhecendo técnicas novas,
O marketing, gente, o marketing me deixa assim, gente, eu até me arrepio, né? É muito gostoso. Então é algo que brota, gente, simplesmente brota. Quando eu vejo um comercial, eu digo, cara, como o produtor, né, como o marqueteiro conseguiu criar isso. Eu fico assim, gente, assim, é sem precedentes, tá? Então, tô quarentando, então eu não vou, sabe, gente, perder, viver, né, em algo que não mexe com o meu coração, que, sabe, que não me excita só por conta da estabilidade financeira. Gente, o que eu aprendi nessa jornada, trabalhando para mim mesma, é que realmente as necessidades básicas, sabe, elas são cumpridas. Gente, não é fácil, tá? É um malabarismo que eu faço, que meu esposo e eu fazemos. Mas, cara, vale a pena, sabe? Vale a pena. E eu estou muito feliz, apesar de não ser, sabe? Aquele orgulho que eu queria que minha mãe sentisse, né? Eu tenho uma policial em casa. Eu acho que ela pensa, eu tenho uma doida que trabalha feito uma desesperada em casa, né? Pra poder pagar as contas ali. Mas ela dá conta, né? Eu acho que ela fala dessa forma, gente. Mas enfim, é o que me move, é o que eu acho gostoso. Eu vou dormir super cansada, mas estou bem, né? Jamais eu penso em sair. Claro que tudo é um ciclo, né? Mas no momento eu estou vivendo esse ciclo e muito bom. Tem seus desafios, né? Mas aí no momento estou só com a mercearia, né? Mas tenho outros projetos, coisas que se eu trabalhasse ali ou na CLT ou como policial, né? Como concursada, eu jamais poderia colocar esses projetos, né? Que essas carreiras jamais permitiriam. Eu trabalho, final de semana eu faço um bico aqui próximo à minha casa e eu trabalho no espetinho ali, né, ajudando ali, servindo as pessoas nesse espetinho. E tem um vizinho nosso que é em frente, gente, praticamente em frente à minha casa, esse espetinho. E tem um vizinho nosso que é nosso cliente também, e eu tava atendendo ele e ele me chamou, ligando, eu queria fazer 2 observações para você. Talvez você nem saiba. Aí eu, pode falar. E ele falou assim, olha, você, não sei se você sabe, mas você tem um perfil de liderança, de gerenciamento. Eu acredito que se você fosse gerente de algum lugar, você iria se destacar muito bem. Só que eu já sabia, né? A gente ele não sabe que, né, que eu sei, né? Porque o nosso contato é muito pouco, né? Ele vai lá na minha loja, na minha mercearia, compra. E nós não conversamos, é só bom dia, boa tarde. E aí eu falei, é mesmo? Eu fiz, como o senhor observou, né? Que aqui eu não tenho como mostrar essas habilidades. Eu só trago, a pessoa pede, né? O espetinho, a bebida, eu vou, trago, deixo na mesa, cumprimento e saio. Ele falou assim, porque eu sou empreendedor. E um empreendedor, né, ele conhece outro. Ao ver você se locomovendo de um lado para o outro, conversando com as pessoas, eu consegui identificar que você tem esse perfil, né, de liderar, tem esse perfil de empreender, não, ele falou de gerenciar, né, tem esse perfil. E eu fiquei assim, observando. Aí ele falou, e outra observação é que você deveria focar nisso, né? Você já tem sua mercearia e deveria focar. Ele meio que estava dizendo assim, você está trabalhando aqui no espetinho, está perdendo foco, né? Meio que isso que ele quis dizer, né? Então, meio que foi uma confirmação do que eu realmente sei, do que eu estou, do que a minha essência, a minha natureza, né? Ela é predisposta ao empreendedorismo, a estar me movimentando. Então, gente, é muito difícil você distinguir, né? O que realmente o teu ego, né, o que a vaidade quer e o que realmente você tem vocação, aquela vocação natural que surge de maneira natural. Então, quando você não consegue perceber essas diferenças, você perde muito tempo, você fica feito peão, correndo para um lado e para o outro sem saber qual foco você tomar. Às vezes você passa a sua vida toda agindo daquele lado lá, que é só teu ego, né? Quando você não tem aquela vocação natural, que é importante, gente. Claro que a habilidade você pode construir sim, né? Nada que o treino, o exercício, a constância não possa te dar, mas é diferente quando você vai aprimorar, botar a constância, o exercício naquilo que você já tem o seu dom. Então é isso, gente, é a questão do tempo, de quanto tempo você vai perder até chegar a um determinado momento que você vai dizer, cara, você vai olhar para trás e vai dizer, como eu perdi tempo querendo fazer algo só por vaidade.
né? Então, realmente, eu tô 40 anos e vejo que, gente, não vale a pena, tá? Então, quanto antes você descobrir aquilo que te move, aquilo que, sabe, que pulsa dentro de você, que você olha assim, você fala e seus olhos brilham. Quanto antes você descobrir que atividade é essa, melhor para você, e foca nela, mesmo que a princípio, gente, não traga tantos rendimentos, e com o tempo eles vão render os frutos do teu trabalho. E é assim que eu acredito, tá, gente? Com o tempo eu irei colher aí os frutos do que eu venho plantando. Então, é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.